Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ter aqui uma introdução sobre o painel de controle, também conhecido como dashboard, admin, CMS, ou seja, vamos falar aí sobre a gestão de conteúdos. Então nós temos o nosso projeto aqui no front-end totalmente funcional, ou seja, nós temos toda a navegação, nós temos uma busca sendo feita. Inclusive aí na aula anterior eu fiz aqui a busca e disse que eu ia criar um estilo diferente. Eu espero que você já tenha feito isso. Também fiz algumas pequenas modificações. Por exemplo, se eu digitar aqui P, olha lá, aparece aqui abaixo. Então, coloquei esse pequenos estilozinho aqui. Também percebi na aula anterior que se eu apagasse aqui, ó, que no meu caso sumiu. Se eu apagasse, um de vocês aí não vai estar apagando, tá? E também coloquei aqui, se não encontrasse nenhum post, coloca aqui, ó, nenhum resultado encontrado. Pequenas modificações, então deixa eu voltar aqui rapidamente. Então aqui no nosso método lá, nosso controlador, eu simplesmente coloquei aqui, ó, um li com estilo lá do Bootstrap, list group item. E também coloquei a fonte bold negrito. No topo, eu coloquei aqui embaixo o resultado, só exemplo, mas obviamente você pode colocar o resultado onde você quiser. Então coloquei aqui embaixo, coloquei o estilozinho também, né? Margem embaixo e em cima. E no nosso script, aqui eu fiz algumas pequenas modificações. Então aqui a busca, ao invés de verificar se está vazio como estava antes, eu coloquei aqui, ó, o lang. Também a gente tem no PHP, né, para saber o tamanho. Então se o tamanho for maior que zero, então a gente entra lá e faz o post lá no nosso controlador. E aí aqui no Sux eu mudei o nome resultado, estava data. Você pode, como eu falei na aula anterior, também dar o nome que você quiser. Então aqui no resultado eu fiz uma verificação que também pode ser feita, obviamente, no PHP. Poderia ser feito no PHP, mas eu optei por fazer essa verificação de resultado aqui. Então se tiver resultado, exibe ali o resultado. Se não, exibe aqui a mensagem, né, com um alert, um warning, nenhum resultado encontrado. E coloquei aqui abaixo, dentro do success, também para aparecer ali o busca resultado, ou seja, show. Então se tiver sucesso, ele vai mostrar a janelinha ali. Se não tiver sucesso, como eu falei, vai esconder. Então tem essas funçõezinhas aqui do jQuery, show para mostrar e hide para esconder. Tava antes aqui com estilo CSS, display nome, também dá na mesma coisa, tá? Mas assim eu acho muito mais simples. Então eu fiz essas pequenas modificações aí, caso você queira fazer, obviamente, caso você também esteja utilizando aí a busca com o jQuery. E o demais continua igual. Bom, voltando aqui então, vou mostrar aqui uns exemplos de painel de controle, ou seja, de dashboards, para que você possa ter a opção de estruturar e desenvolver conforme você quiser. Então aqui eu abri aqui o meu dashboard do site 17.com.br. Não terminei o nosso site ainda, mas o painel de controle está sendo desenvolvido e esse painel aqui que eu levo para muitos outros projetos. Então aqui no centro eu tenho aqui o dashboard, ou seja, o index com algumas opções. Eu utilizo muito em meus projetos um pouquinho de jQuery e JavaScript, pois eu gosto muito de trabalhar com janelinha modal. Então aqui, por exemplo, quero editar um post. Então, se eu cliquei ali, ó, que no caso está escrito vídeo aula, né? Mas é a mesma coisa de um post. Então, abre aqui a janelinha modal. Mesma coisa para cadastrar. Então, se eu clicar aqui em vídeo aulas, perceba que ele abre aqui em um data table os resultados. Então, a gente tem aqui os resultados mostrando uma paginação, se tivesse. Isso aqui já é tudo pronto, tá? Um data table. A gente vai ver isso também mais adiante. Então, aqui, se eu clico em cadastrar, também abre a janelinha modal aí. Tem tudo no Bootstrap, obviamente. A gente vai desenvolver nosso painel, obviamente que não vou implementar desta forma aqui, pois isso exige outros conhecimentos. Então, como eu falei, caso você queira, a curva de aprendizado de jQuery é bem simples e eu super recomendo, dá um dinamismo aí muito grande às suas páginas. Então, esse mesmo dashboard que eu desenvolvi aqui, como eu mostrei na apresentação, eu levo para diversos outros projetos. Então, vou abrir aqui mais um projeto um pouco maior, que é o da Igreja Senhora da Abadia. Então perceba que é o mesmo dashboard, mudando apenas aqui as cores. Então a mesma coisa que eu tenho aqui em diversos outros painéis desenvolvidos. Vou mostrar também como eu desenvolvi esse painel aqui. Então tenho aqui as opções. Então
quando a gente clica, por exemplo, aqui em post, que tem um post, ele carrega aqui, ó, a bolinha no meio e traz aqui também, ó, no data table, os resultados. Aqui também tem, né, notícias ou artigos ou páginas, que é um pouquinho diferente, mas a lógica é a mesma. Um pouquinho diferente a questão de conteúdo, né? Então aqui cadastrar o conteúdo, perceba que aqui só tem a capa e aqui tem as categorias. Então aqui tem notícias, artigos, isso é uma página também. Aqui outras categorias. Enfim, a estrutura do seu dashboard você vai desenvolver de acordo com o projeto que você esteja desenvolvendo. Então aqui a gente tem, como eu falei na paginação, feita pelo Data Table. Existem outros tipos de paginação, enfim, vou mostrar algumas para vocês também. Então aqui mais um exemplo de dashboard, ou admin, ou como eu falei, gestor de conteúdo, painel de controle, dentre vários outros nomes. Vou mostrar aqui para vocês também um dashboard desenvolvido aí por uma empresa que é no setor hoteleiro, tá, do hotel aqui Morada do Sol. Então aqui, ó, temos aqui também um dashboard. No centro tem normalmente o menuzinho do lado. Então quando você clica em alguma dessas opções, por exemplo, abre aqui, ó, você percebeu ali girando ali a bolinha dizendo que está carregando. Então isso pode ser feito com JavaScript, pode ser feito com jQuery, pode ser feito com CSS, enfim. Então traz um efeito bem legal mostrando que está carregando a página. Então traz aí o conteúdo. Mas a ideia dos dashboards é a mesma. E caso você não queira, ou não tenha, ou não saiba ainda, você pode ir no Google aí, por exemplo, digitar, por exemplo, Bootstrap 5 Dashboard Template Free. Existem diversos templates bastante legais que você pode estar utilizando. Não tem problema o que você escolher ou não, tá? Então, se você abrir algum site, então abrir um site aqui, por exemplo, esse aqui, ele tem 14 temas do Bootstrap Free. Então, tem vários temas aqui, ó, que você pode utilizar. Tem uns bem legal, bem intuitivos. Alguns são mais complexos para você utilizar. De qualquer forma, você precisa saber um pouquinho de JavaScript ou jQuery, pois alguns deles têm até manual de tantos recursos que tem. Para você utilizar todos os recursos, você precisa de conhecimentos. Então depois você pode dar uma olhada, caso você queira, e tirar ideias também, caso você queira também. Então, por exemplo, tirei um aqui, bem legal também, é um template aí, ó, utilizando aí o Material Design. Isso aqui não está utilizando aí diretamente o Bootstrap, mas é uma ideia que você pode também utilizar caso você queira. Tenho aqui, ó, o USB Admin. Esse aqui é totalmente utilizando aqui o Bootstrap. Umas ideias também. Lembrando, mais uma vez, que alguns recursos você precisa saber aí. CSS, por exemplo. Aqui tem algumas cores, por exemplo, esse preto aqui. Mas aí você está desenvolvendo esse template, seu cliente pede uma cor rosa. Não tem essa cor rosa no Bootstrap. Então você precisa saber CSS e HTML para você saber modificar esse tema aqui, se o seu cliente quiser essa cor rosa. Então é importante você saber isso. Claro, no caso de você precisar personalizar. Mas se você vai trabalhar só para você mesmo, obviamente que não seria necessário. Mas saiba que é importante você aprender o quanto antes para que você possa personalizar de acordo com o seu cliente quer. E o meu template, como eu falei, esse aqui, o meu tema desenvolvido, eu desenvolvi esse template através de um tutorial aqui no YouTube. Eu não sou designer, tá? Eu sou um péssimo designer. Então, quando eu vou desenvolver um projeto, eu já falo para o cliente ou para a empresa que eu não sou designer. Então, se eles quiserem me dar o template pronto, eu vou então desenvolver naquele template, ou seja, no desenho que eles mandar, com certeza eu vou desenvolver. Mas criar como design, zero. Sou péssimo nisso. Então, o meu template foi desenvolvido aqui, ó. Eu digitei no Google Admin Dashboard, tem esse tutorial aqui, ó, Responsive Admin Dashboard. Então, exatamente utilizando essa lógica aqui, ó, um tutorialzinho aqui, ó, de 50 minutos. Então, caso você queira também desenvolver, eu recomendo, pois apesar aqui de ser em inglês, o instrutor aqui vai falando passo a passo, então você consegue desenvolver o seu próprio template de uma forma muito simples. Então, basta querer. Então, quando você mesmo desenvolve seu template, você tem aí total controle sobre ele. Então, só para deixar bem claro, você pode criar aí o seu template, ou seja, o seu dashboard, da forma que você quiser. Não vai mudar nada. Às vezes você quer um menu somente em cima, você quer um topo, um rodapé, enfim, não muda, é independente.
Mas cadê a tela de login? Bom, nós vamos criar a tela de login mais adiante. A tela de login não é o único meio de proteger aí um dashboard, mas nós vamos criar aí nossas sessões, vamos criar nossa tela de login para proteger aí o nosso sistema. Utilizando o sistema MVC, ou seja, o padrão de projeto MVC, é muito simples você proteger aí toda uma cadeia de filhos que usa aí um controlador. Então a gente protege um único controlador e esse controlador, que é o pai, protege todos os filhos. E é mais interessante a gente ver isso na prática do que fazer e deixar para depois, no final. Então é importante você saber que você pode criar aí toda uma gestão e depois você define ou decide qual é a melhor forma de você proteger aí o seu painel de controle. Pois como eu falei, tela de login não é a única forma. Então decida como você vai estruturar aí o seu dashboard, como você vai utilizá-lo, como você vai desenvolver sem problema nenhum, tá? Como eu falei, eu gosto de criar que é uma pasta separada somente para guardar aí o painel de controle, o dashboard. Então eu gosto de deixar um para admin, um para o site e uma pasta ali que possa ser compartilhada entre o site e também o dashboard. Então eu gosto de separar tudo para que realmente fique fácil. Uma hora eu não quero um admin dessa forma aqui, então eu pego a pasta, deleto e utilizo outra. Não vai interferir em nada lá no front-end, ou seja, no site. Então é essa lógica que eu utilizo para desenvolver aí os meus painéis e os meus projetos. Então espero aí que vocês tenham gostado e a gente começa a criar aí o projeto do nosso painel de controle na próxima aula.